Bom dia para quem é de bom dia, boa noite para quem é da boa noite, 93 para quem é de 93, paz profunda para quem é de paz profunda. Você está em mais um Boteco dos Illuminati e hoje a gente vai falar de macumba que todo mundo gosta. Eu sei que sempre lota quando vem galera, quando a gente vai falar de assuntos de Umbanda, que é um assunto que a gente adora, a gente vive isso aqui, a gente acha o máximo. E hoje a gente vai conversar com o dirigente, um dos dirigentes de uma das casas mais antigas de Umbanda de Curitiba, e a gente vai fazer um pouquinho da história da Umbanda no Brasil, né? Afinal de contas, 40 anos é brincadeira, né? É mais velho que as pernas do Robson aqui, hein? A gente chama, antes da gente começar o nosso papo, eu quero pedir para você seguir o canal, então dá um like, segue o canal, porque essa é a entrevista 598. E a gente está chegando pertinho de 600 entrevistas. Então, se você gostar, faz o seguinte, dá o like e segue o canal. Se você não gostar da entrevista, você pode tirar o like no final. Mas eu tenho certeza que você vai gostar. E já dá uma olhada, porque acho que só de Umbanda, o Thiago tinha as estatísticas, mas a gente já tinha pelo menos umas 50 entrevistas, 60 entrevistas de Umbanda. Então, se você gosta do assunto, esse é o canal. Do Reino da Bruxaria, André Correia. Saudações, seres humanos. Um prazer enorme estar aqui. Fala de macumba. Essa é a oferenda que eu preciso para me manifestar, né? Falou de macumba, eu apareço. E vai ser um momento interessante aqui, uma conversa muito bacana, baseado nos bastidores, dois convidados simpaticíssimos. Então, vamos embora. Diretamente do Japão, na reta final para vir para o Brasil, Robson Belli. Ohayou gozaimasu para quem está aqui comigo, Konbanwa, para quem está no Brasil, Konnichiwa, chovendo à tarde, isso em outro horário. É um prazerzaço estar aqui conversando com o pessoal. Quando os mais experientes falam, eu sento e escuto também. Então, André, faça a apresentação dos nossos convidados. Vamos lá. Hoje nós estamos aqui com José César de Bittencourt, o Pai Bit, integrante fundador do Terreiro do Pai Maneco há 40 anos e 22 como dirigente da gira, e é pai de santo também, dirigente da gira de sábado no Terreiro do Pai Maneco. E também, junto com a gente, a mãe pequena, Raíssa Rada, pronúncia, tentei caprichar, de Iemanjá, que é cantora, terapeuta, taróloga, professora de inglês e francês e proprietária da Rada Incensos Artesanais. Sejam muito bem-vindos ao Boteco dos Illuminati. Muito obrigado. Saravá para todo mundo. Salve. Bom, eu acho que assim, como é a primeira vez que vocês vieram aqui, vocês já conhecem o esquema, então eu queria saber, acho que vamos fazer primeiro as damas. Eu queria saber como é que você caiu no terreiro do Pai Maneco. Depois a gente vai explicar o que é o terreiro do Pai Maneco, né? E como é que você chegou à mãe pequena. Como é que eu cheguei no terreiro do Pai Maneco? Eu acho que assim, todo mundo que se abre um pouquinho para sua caminhada espiritual, em algum momento vai topar com aquilo que a sua ancestralidade pede, né? E a gente não anda aqui só, né, acompanhados do nosso próprio espírito e da nossa família espiritual, e a minha, felizmente, me favoreceu e me fez encontrar essa casa maravilhosa, que é o Terreiro do Pai Maneco, que traz com a sua filosofia pés no chão, assim, muita verdade, incita muito essa busca pelo autoconhecimento, por isso a gente vai falar bastante do Tarô do Terreiro Pai Maneco hoje, que foi uma ferramenta oracular que nasceu dentro da casa, para auxiliar os médiuns nesse caminho, né, de autodescobrimento, além do ser médium, além daquilo tudo que as pessoas entendem como Umbanda. E eu acho que esse foi o meu chamado, e hoje o meu pai de santo é o Pai Bit de Ogum, né, que muito amorosamente, assim, guia o meu caminho, né, me ensina muita coisa, me ensinou muita coisa de Kabbalah também, venho descobrindo através dele, e foi isso. Essa foi a minha jornada até lá. Maravilhoso. O pessoal que está assistindo a gente pode fazer as perguntas nos comentários, e aí a gente vai ler depois também para o Pai Bit e para a mãe Raíssa. E Pai Bit, agora a sua pergunta, né? Você era pequenininho, estava na igreja lá com a hóstia, na fila da hóstia e tal, e passa 40 anos, tá dentro com o pai de santo,
dos terreiros mais antigos. Como é que é essa jornada? Bom, antes de tudo, quero agradecer a você, mestre Marcelo, que tem acompanhado pela mídia e as suas obras aqui, né? Está aqui no fundo, e tem me ajudado muito também a construir uma nova forma de comunicar o sagrado e e o universal para a corrente toda, lá do terreiro do Pai Maneco. E a todos os nossos irmãos aí, boa noite, a todos que estão assistindo também. E eu venho contar um pouco da história, uma breve história, mas trago uma curiosidade já para o mestre Marcelo e para todos aí, sobre a história da Umbanda no Paraná, né? Principalmente da nossa ascendência lá do terreiro do Pai Maneco. Começou na década de 40, com a mãe Zizi, né? E o pai João de Benguela. O terreiro da mãe Zizi, mestre Marcelo, era debaixo de uma loja maçônica, Sol do Oriente. O nome dessa loja é situado na Nácio Lustosa, né? Um terreno em forma triangular, e na década de 40, a mãe Zizi e o seu esposo, né, o maçom, engenheiro José Orlandino Lopes, né, construíram, e parece que a pedra fundamental da loja maçônica, Sol do Oriente, foi fundada em 47. E havia um fato interessante, havia uma comunicação energética, um fio de cobre passava do templo da sala maçônica para o terreiro, para o congado terreiro, da mãe Zizi. E nesse terreiro, o nosso avô de santo, né, no caso, o nosso avô de santo, pai Edmundo Rodrigues Ferro, que leva o nome da sociedade do terreiro do Pai Maneco, ele frequentava esse terreiro. E muito interessante, nessa época de 40, até como uma forma de proteção a prática da Umbanda nessa época acontecia dentro de uma loja maçônica, né? Então, ali aconteciam as giras durante, acho que 2 ou 3 vezes por semana, e os rituais da maçonaria na parte de cima. E o pai Ferro era integrante lá do terreiro do pai João de Benguela, só que daí, em 7/7/1977, ele vai para o voo solo dele e abre a Tenda São Sebastião, da onde o meu mestre, e eu tenho essa alegria de chamá-lo de mestre, né? Porque, diferente de muita gente que vai buscar mestres à distância, como na Índia, né? E às vezes o máximo que consegue chegar é a 200 metros do seu mestre, que não deixa de ter sua importância, mas eu tomava café com meu mestre. Então, eu tomava café com meu mestre, eu vivi com ele, eu aprendi com ele, e o terreiro, né, vem dessa história bonita do pai Edmundo Rodrigues Ferro. Na época, o pai Edmundo Rodrigues Ferro seguia Mata e Silva, aquele modelo de Mata e Silva, cultuando os 7 orixás, sendo que cultuava Iori e Orimá, né? A linha do Oriente, a linha dos pretos velhos, mais os orixás, né? Oxalá, São Jorge, Iemanjá, Oxum não, Iansã, né? E Xangô. Então, a gente foi trazendo toda essa tradição com o pai Fernando, né? Ele viveu ao lado do mestre dele, que é o Edmundo Ferro, durante 14 anos. Ele começou no espiritismo, ele era um kardecista, até que recebeu o chamado de um caboclo, que é o caboclo chefe da nossa aldeia, terreiro do Pai Maneco, corrente do caboclo Acuã. E o pai Fernando, como bom filho de Ogum, né, ele sempre procurou expandir o seu conhecimento, acolher as pessoas, né, trazer as informações por meio da tecnologia. E nesses anos todos a gente
tem vivido a história do terreiro do Pai Maneco, que é uma construção da espiritualidade, né? Nós seguimos ali 7 orixás, temos um símbolo importante, que é representado pela grande luz, ou a luz divina, né? Que é a estrela de Davi, e nessa estrela de Davi nós marcamos ali o ponto dos 7 orixás que cultuamos na Umbanda Pés no Chão. Quais são? Então, vamos colocar, o triângulo para cima representa o princípio ativo masculino. Lá em cima está Ogum, Oxóssi, Xangô. E o triângulo para baixo, da estrela de Davi, representa o princípio receptivo feminino. Iemanjá, Oxum e Iansã. E no centro da estrela, no centro da luz divina, da luz do mundo, está o Mestre, Jesus Cristo, Oxalá. Muito bem. Essa é uma breve história da Umbanda do Paraná, mas em determinado momento, a mãe Lucília, hoje, que recebeu o legado do pai Fernando, ela fez um resgate histórico da história de Zélio de Moraes, né? Ela foi com o Éder até o Rio de Janeiro, fizeram uma pesquisa aprofundada e trouxe, estava meio esquecido isso no começo da década de 2000, assim, lá por 2003, não se falava muito de Zélio de Moraes, não tinha muito contato. O pai Fernando já tinha um portal, já tinha uma página na internet, né, um pouco para frente ali, e a gente não tinha, o máximo que tinha parece que era uma publicação da revista Planeta, na época. Depois, a mãe Lucília, com o Éder, foi fazendo uma investigação, uma busca mais aprofundada da história da Umbanda no Brasil, por meio do Zélio Fernandes de Moraes. Então, sim, a nossa prática dentro da Umbanda do Pai Maneco traz todo o amalgamento religioso, o sincretismo, entre os 7 orixás e os santos da Igreja Católica, sendo representado, né? Tem como base o ensinamento da vida do Mestre da Luz, o Mestre Jesus Cristo, Oxalá, né? E da Mãe Maria, Iemanjá. Então, é dessa forma que a gente cultua. E como eu disse, no começo havia essa tradição mística, esotérica da loja maçônica, do Mata e Silva, né? E foi assim por um tempo, até que o nosso avô, Edmundo Rodrigues Ferro, faleceu, e o pai Fernando sentiu o chamado, quer dizer, a entidade Cabocla Coa e o seu Tranca-Ruas das Almas disse que era o momento dele, né, seguir em frente na sua jornada, e nós fomos acolhidos na época, primeiro na garagem da madrinha do terreiro, da Gilda Máximo, acolhidos na garagem da casa dela, depois ocupamos durante 12 anos um espaço na Faculdade Espírita do Paraná, né? E nessa Faculdade Espírita é muito interessante porque o dono da faculdade tinha uma restrição em relação aos materiais usados pela Umbanda e o atabaque. Aí o pai Fernando, como bom algum, disse, não, se eu não puder levar a Umbanda para dentro da Faculdade Espírita como eu vivi, né, com uso de atabaque, com marafo, com fundanga, com pemba, com ponto riscado, não, nada feito. Mas acabaram entrando em um acordo e a gente foi e ocupou durante muito tempo o espaço na Faculdade Espírita, até que em 1999, a gente resolveu também ir para um chamado, porque estava tendo problema com a vizinhança, o bairro foi crescendo, e a questão do som dos atabaques estava sendo uma dificuldade para manter a boa vizinhança. Em razão disso, daí o pai Fernando também foi presidente da Sociedade Cão Pastor, e a ligação dele com os animais também é muito forte até hoje. Nós mantemos uma gira, que a mãe Raíssa vai falar depois, uma gira dedicada aos animais, né? Os animais chegam, até cavalo já esteve na gira dos animais para ser tratado, né? E ser acolhido e ser atendido pelas entidades espirituais, né? A nossa estrutura, Marcelo, funciona da seguinte maneira. Então,
nós temos esses 7 orixás que nós cultuamos como energia universal, energia cósmica. O que importa para a gente não é o ser o santo da Igreja Católica ou o orixá africano. O que importa para a gente são os atributos e as qualidades que cada arquétipo, que cada orixá ativa nas pessoas, manifesta em cada um que vai lá buscar. Se tem alguém que está precisando de coragem, porque está com medo de alguma coisa, nós vamos cantar para um orixá da coragem, vamos cantar para um Ogum, por exemplo. E assim a gente opera magisticamente as forças dos orixás, que também são representadas aí pelos espíritos de Umbanda. Daí nós temos a tríade. Tem a tríade dentro da tríade. Seria o quê? Caboclo, cabocla, curumim. Preto velho, preta velha, erê. Exu, pombagira e Exu mirim. Então nós temos a tríade dentro da tríade. Essas forças representam a manifestação e a operação magística dos espíritos dentro do terreiro, né? Os orixás, como eu disse, são 7. Eles são cultuados por meio de oferendas, por meio da sua vibração, das suas potências naturais, e a gente tem como base os elementos naturais, a própria natureza. Umbanda é a natureza, Umbanda é o natural. Então, as forças dos 4 elementos são fundamentais, que são ativadas pelos orixás através do canto. Então, para nós, o som do atabaque é fundamental, é uma chave de magia, é uma chave que te conecta a essas potências, né? Então, a gente tem até uma boa, nesses 40 anos, muita parceria até com os espíritos que passam a letra, o ponto, o ritmo, a melodia. Mãe Raíssa, como cantora e compositora, também já participou de vários momentos mágicos, assim, que a própria entidade traz alguns elementos e alguém vai ali compondo e criando seus pontos, e aquilo é uma chave, né? É uma chave de abertura. Até o nosso símbolo, não sei se aparece aqui, são os 2 atabaques, e a gente tem esses atabaques como o elemento de comunicação, é a chave principal que ativa toda essa magia. Então, o canto, a música, né, é fundamental. Quem não chega no terreiro e não se encanta com a magia do som, com a magia dos atabaques, né, e dali vai acontecendo tudo naturalmente, tudo que tem que acontecer. Às vezes a gente chega com uma programação, a gira vai ser assim, assim, dessa forma, e não, a espiritualidade vem e coloca a sua ordem, o seu mayhem na gira e faz acontecer, né? Eu acho que eu vou passar agora para a mãe Raíssa, para ela falar da atualidade, do que a gente tem feito, né? E melhorado muito nesses anos para atender a comunidade, para estender também a Umbanda Pés no Chão, que é, como eu disse, é uma construção, um legado do meu mestre, pai Fernando de Ogum, né? E a gente tem vivido isso com muita verdade, viu, Marcelo? E eu deixo aqui um ensinamento, um sinal da cruz, né, que a gente faz toda vez que começa uma gira, né? E dali a gente já passa o que é fundamental, que é bons pensamentos, geram bons sentimentos e uma vontade enorme de realizar boas obras no aqui e no agora, no hoje. O que aconteceu ontem, a gente pode corrigir. Erros do passado, a gente corrige. A gente não está muito preocupado com karma. Fulano é meu karma, Beltrano é meu karma, não. O que a gente quer é, nas relações humanas, nas relações com as pessoas, ajudar as almas a fazer a correção do mundo e as nossas correções. Mas não com sofrimento, não como castigo, não como punição de nada que possa ter sido acontecido em outras vidas ou nessa mesma.
mas simplesmente porque a gente pode acordar todo dia, agradecer ao universo que devolveu a nossa alma para o corpo e a gente mudar a realidade, construir um mundo novo. Não é, mestre Marcelo? Não deixamos de ser construtores de boas obras, né? Então, o que a gente quer é que a nossa comunidade cresça, realizando o bem, fazendo o bem sem grandes julgamentos, né? O que a gente errar, a gente vai corrigir. E eu acho que o terreiro tem ensinado que nesse momento, né, de violência, de crise, de política de geração de ódio, essas coisas todas que têm afastado as pessoas, a gente tem que resgatar é o ser humano, as relações. Aquele olhar para o outro e desejar, olha, desejo o melhor para você. E a gente começa assim a agir, fazendo que cada irmão olhe para o seu irmão da direita e da esquerda e deseja para ele alegria, saúde, prosperidade, né? E muito axé. Vou passar a palavra para a mãe Raíssa agora. Obrigado. Antes de eu passar para ela, essa loja maçônica ainda existe? O terreiro? Ainda existe a estrutura, Sol do Oriente. Eu não sei se ela está em atividade, mestre Marcelo. Eu vou investigar para te informar melhor. Mas a estrutura está lá em Inácio Lustosa. Pode acessar o Google aí, você vai ver a estrutura, né, o prédio. Tá, maravilhoso. E está lá o nosso símbolo principal, que é a Estrela de Davi, está na porta, né? E é um lugar fantástico. A Tenda São Sebastião, que foi fundada em 7/7/77, também existe no Pilarzinho, e nós aí, o terreiro do Pai Maneco, há 40 anos agora, né, com sede própria, quer dizer, desde 99, com sede própria, no Santa Cândida. E já é a terceira geração que eu tenho acompanhado, netos, filhos, e né, agora eu estou vendo a filha da Raíssa, eu chamo de neta, ela me chama de vô Bit, e é isso que a gente quer viver, sabe, mestre Marcelo? É o verdadeiro, o humano. Maravilha. Então, vou passar a palavra para a Raíssa. Complementando um pouco da estrutura do terreiro, né? Então, hoje o nosso trabalho continua. Então, desde 99 o terreiro foi crescendo, né? Foi aumentando ali os dias de atendimento. Hoje a gente comporta 15 giras. De segunda a sábado a gente tem giras especiais, como o Pai Bit mencionou, a gira dos animais, né? Acontece no último sábado de cada mês, então cada um pode levar lá o seu pet, seja de que porte for, né? Para tomar o seu passe ali e receber as curas necessárias. A gente também tem as giras voltadas para cura de leito, né? Acontecem 2 vezes durante o mês, com a guiança da Mãe Eli hoje, né? Então, uma gira mais voltada para cura física mesmo, coisas mais nesse sentido. E as atividades socioculturais, que é uma grande chave, assim, do terreiro do Pai Maneco, né? Que está sempre buscando integrar com a comunidade de todas as formas. A gente tem, por exemplo, o grupo escoteiro Fernando Guimarães, né? Que comporta ali a juventude do terreiro, jovens e adultos. Temos aula de atabaque, temos aula de capoeira, temos cursos, palestras, né? Desde o curso de iniciação que existe, né? Para um preparo do médium, né? Como um dos maiores terreiros do sul do Brasil, mais de 3.000 médiuns cadastrados, a gente se preocupa bastante assim em trazer esse preparo, não só para que a pessoa se sintonize com o espaço físico, com a filosofia, né? Banda pés no chão que o Pai Fernando deixou para nós, entender o seu caminho ali, entender o que é a energia das entidades, dos orixás, mas também sempre aplicando conhecimentos diversos, assim, né, para justamente poder incitar essa espiritualidade no médium iniciante que chega ali na nossa casa, né. E hoje, das várias palestras, um dos cursos que a gente oferece, pelo menos 1-2 vezes no ano, né, Pai Bit, é o curso de tarô, que é o tarô que foi desenvolvido ali dentro do terreiro, justamente para fazer um link, né, com a jornada do herói. Fizemos, assim, a jornada do médium, para facilitar também para o médium do terreiro Pai Maneco, o médium que vai entrar na casa, ou as pessoas que se
se integram ali, né, com as entidades, enfim, que existem não só no terreiro do Pai Maneco, mas na Umbanda de modo geral, se integrando com essas forças arquetípicas para compreender também o que isso reverbera dentro de si, né, utilizando a ferramenta oracular do tarô como uma boa ferramenta de autoconhecimento para todos nós, quem faz parte do terreiro e quem não faz. É isso. Eu já estou com uma pergunta do Alberto, ele falou o que motivou essa criação e se teve participação dos espíritos, como é que foi a criação desse tarô, né? Surgiu a ideia, quando que foi, como é que foi o processo? Pai Bit sabe dizer melhor. Diga aí, Pai Bit. Então, a bem da verdade, como eu disse, né, o oráculo que a gente tinha como consulta, mas ele só é usado, o Obi, só é usado para revelar, né, o seu orixá de ori, de cabeça, seu orixá de frente, seu orixá de cabeça. Como todo mundo tem pai e tem mãe, a gente tem o ajuntor, né? Então, o Obi também revela esse segundo orixá. Não é usado como ferramenta de consulta, né? O jogo do Obi. Mesmo o Obi africano também não é usado nem nas oferendas. Ele só tem essa função por tradição recebida do pai Fernando, dos seus guias, que fosse usado o Obi apenas para consultar o orixá de frente do filho que está, e até da assistência. Muita gente vai no terreiro só para saber de quem sou eu, meu pai, né? Sou filho de que orixá. Então, a partir daí, ele começa a se conectar com essa, como eu disse, com esses atributos, com essa qualidade do orixá que se revelou para ele no jogo de Obi. E lá pela frente o pai Fernando pensou, eu gostaria de contar a história das entidades, né, através das cartas, né? E aí começou esse pensamento e acabou que ele fez a passagem e não foi realizado. Um belo dia, numa gira de ciganos, a cigana Carmen, da mãe Cris de Ogum, que é artista e ilustrou as cartas os arcanos do tarô do Pai Maneco, a cigana Carmen tinha um baralho italiano, um baralho italiano, né? Um tarô com base no Waite mesmo, mas um baralho italiano. Ela distribuiu para todo mundo no terreiro. E mandou uma piadinha, né? Vocês querem saber o que significa a carta? Pergunta para aquele que está ali do lado, eu, atrás do congá. Aí lá vou eu dar a minha interpretação para cada carta que chegou até mim para dar uma mensagem para aquele filho que estava desesperado para saber o que a cigana queria entregando aquela carta para aquela pessoa. Enfim, a conexão foi incrível, deu tudo certo. E daí ela me chamou, disse assim, bom, então acho que agora está na hora de vocês pensarem com responsabilidade em criar o baralho do terreiro do Pai Maneco, contando, né, a estrutura é a estrutura do tarô universal. E a gente começa com a carta número 0, que é a carta do médium, né? Está aqui o médium, começando a sua jornada, é o arcano 0, louco, com o alguidar na cabeça, e ele vai fazer uma jornada arcana, né? Cada entidade, cada arcano, com base com a estrutura do tarô universal, é uma entidade do terreiro que transmite uma mensagem que a gente foi colhendo durante a vida toda, né? Sobre quem era aquela entidade. As entidades colunas do terreiro, fundadoras do terreiro do Pai Maneco. Então, esse arcano 0, ele faz essa viagem. Então, se imagine o seguinte, mestre Marcelo, um consulente chega no terreiro, pega uma ficha e fica aguardando para ser atendido por uma entidade, correto? Correto. Ele é chamado, chega na frente da entidade, e a entidade, que é um arcano, revela tudo o que ele gostaria de saber. Está feito a nossa dinâmica. Então, com base nessa dinâmica, né, do atendimento, que a gente chama de magia de toco,
que é a consulta que o assistente faz com a entidade sentada no toco, para tratar das suas questões, seja de qualquer ordem, questões todas, questões humanas. E o arcano, né, a entidade sempre tem uma magia, sempre tem uma orientação e sempre, né, de certa forma, transforma a vida da pessoa naquele ato. O baralho é mais ou menos isso, essa dinâmica. Que abre, além do próprio médium fazer uma jornada de conhecimento sobre a história e as entidades do terreiro, ele está ali fazendo um trabalho de autoconhecimento, de consulta oracular, né? Está tendo a resposta. Então, esse baralho serve realmente como um instrumento de educação lá dentro do terreiro. Mas ele também se aplica a outras funções. Eu agora estou com 231 portais do Marcelo Deldeb, né, e usando os arcanos para fazer uma viagem, né, com o que está produzido no teu trabalho, mestre. E está sendo fantástico, uma experiência incrível. E o tarô, ele foi assim. Então, a Cigana Carmen pediu para realizar isso e veio a pandemia. Veio a pandemia e a gente não tinha mais gira, ninguém podia se reunir, o terreiro foi fechado imediatamente. A diretora do terreiro, a mãe Lucília, fechou as portas do terreiro durante a pandemia, logo no começo, para não ter nenhum problema, né, em relação a isso. E um grupo resolveu se reunir para não ficar sem a energia e sem o axé do terreiro, resolveu se reunir para construir essa jornada, esse baralho, né? Então, ali tem as mensagens, tem a mensagem da carta do dia, tem a mensagem da entidade, tem os atributos, as qualidades, os desafios que a pessoa vai ler através do livro, vai acompanhar, e depois que conhecer melhor o baralho, vai poder usar, e a gente usa só numa gira, só nas giras dos ciganos. Os oráculos são permitidos nessa gira dos ciganos, né? Então, essa é a função principal do baralho do Pai Maneco. Agora vocês vão mostrar esse baralho para a gente, né? Pelo amor de Deus, que tá o pessoal coçando aqui. Eu vou pedir para a mãe Raíssa fazer isso e eu vou mandar um para você, vou mandar um para a editora já amanhã. O pessoal quer saber como é que adquire. O André está jogando dinheiro na tela do computador. Eu já quero o meu, já. Aqui, São todos são os arcanos maiores e menores? Tem um livreto aqui, que também foi concebido só os maiores. Muita delicadeza. E mais uma carta coringa. Os arcanos maiores e mais o arcano aqui, ó. A Imperatriz, por exemplo, está relacionada a Dona Maria Padilha das Almas, que é o arquétipo da Pombagira, justamente conversando com a Imperatriz, né? Trazendo essa coisa de expansão, manifestação, né? Validação do espírito do feminino dentro do nosso equilíbrio. Então, o arcano 21 aqui a gente chamou de a grande luz. O 11 da justiça relacionado ao caboclo da cachoeira, por exemplo, que é um caboclo de Xangô, então está relacionado, né, à força da justiça e do equilíbrio. Aqui o arcano 8 veio com a força da cabocla Jurema. Vocês estão conseguindo ver? Peraí, agora travou, mas... Deu uma travadinha, né? Enfim, se for passar todos... Não, claro que vai passar todos, não. Já volta aí a rede, a hora que ela voltar... Se quiser ir falando, Pai Bicho, tá com o baralho aí na mão? Ela travou um pouquinho. Meu próximo compromisso é só amanhã de manhã. Eu posso esperar, não tem problema. Tudo certo. Então, vou continuar enquanto... Vou continuar. Então, aqui a gente tem o mago, que é o Exu Caveirinha, que para nós ele é o chefe do Congá. Toda energia... Caveira é o patrono do Mayhem, é o Caveira. É o Caveira. Esse é o Exu Caveirinha. Então, o Exu Caveirinha, que é a entidade que a nossa dirigente espiritual, Mãe Lucília de Iemanjá, incorpora, né? Ele é o chefe do nosso Congá, né? O portal, a chave do portal, o que passa de luz, passa por ele. E o que passa também de energia de mago, é por ele também.
Seu Tranca-Ruas é o chefe da nossa quimbanda, da nossa esquerda, né? E hoje a gente já não trata mais Umbanda e Quimbanda como duas energias separadas. Uma está ligada com a outra. É a direita e a esquerda, né? É o em cima ou embaixo, né? A preta velha, Dona Maria Redonda, é a nossa sacerdotisa. Está dando um delay aqui no computador com o meu celular. Mas eu tô seguindo. Conseguiu voltar, mãe Raíssa? Continua travadinho ali, mas não... Será que eu mexo aqui alguma coisa? Deixa eu ver. Ô, Raíssa, tenta fechar, desligar e ligar a câmera ou sair e voltar para a sala. Sai e volta, a gente está por aqui. Beleza. Enquanto Então, isso, o vou Pai Bit continuar vai aqui. mostrando todas as cartas. Então, aqui, como a mãe Raíssa já mostrou também, a Maria Padilha das Almas é a nossa imperatriz, e ela é, junto com o seu Tranca-Rua das Almas, os representantes da Quimbanda no terreiro do Pai Mané, os dirigentes da Quimbanda. E aqui, o nosso 4 é a nossa base, a nossa estrutura. O chefe do terreiro é Terreiro do Pai Maneco, corrente do Caboclo Acuã. Então, tudo que o pai Fernando deixou para a gente de legado, ele construiu junto com essa entidade maravilhosa, o Caboclo de Ogum, energia de Ogum, que ama a tecnologia, ama a evolução, né? E é uma entidade muito forte, que resolve as coisas, toma as decisões mais de uma maneira incrível, né, Raíssa? É o mais incisivo. Os E mantém ensinamentos deixados pelo Caboclo Acuã. Seu Tranca-Rua das Almas é o nosso Papa. E aí vem uma história bacana, porque o seu Tranca-Rua das Almas no Pai Fernando, né, incorporado no Pai Fernando, ele trouxe essa questão de ter sido um sacerdote, né? O espírito foi um sacerdote. E ele é a ponte, realmente. Ele é a grande ponte e todo mundo que chega lá, né, faz essa conexão, né, faz essa ponte com ele. Ele é incrível, a energia dele é incrível no terreiro. Bom, atualmente a direção do terreiro, né, as rédeas do terreiro, está sendo conduzida pela mãe Lucília e pela entidade dela, que é o Ogum Sete Ponteiras do Mar, né? E é a carta representando o carro, né? Seus 7 ponteiros hoje tem a rédea do terreiro. Bom, aqui veio o terreiro do Pai Maneco, o nosso baralho veio com... a entidade pediu uma carta coringa. E a carta coringa é a Santa Sara, de Cali, né? Do povo cigano mesmo, porque está representando o povo cigano e ela representa uma carta coringa. Onde ela entra no jogo, tá tudo certo. Neutraliza qualquer outra demanda contrária e ela é o nosso coringa. Voltou, mãe Raíssa? Para eu passar a bola para você? Estão me vendo? Então tá. Vendo. Então vou terminar aqui a minha com a carta do mundo, né? A nossa, né? A nossa grande luz. Parece que a imagem está se mexendo. Uhum. A nossa grande luz, né? Bonito mesmo. A estrela de Davi, né? Nossa grande luz, representa todos os orixás aqui, ó, tem as armas e as ferramentas de todos os orixás, né? E no centro a luz do mundo, a grande luz, representado, como eu disse, pela estrela de Davi. Pronto, mãe Raíssa, agora é contigo. Quem que foi o artista que então, fez as cartas? E a estrutura são 7 arcanos, são 3 caminhos, 3 etapas, né? 3 estágios, 3 níveis. E cada um dos 7 arcanos representa uma jornada, né? Cada 7 arcanos, cada 7 entidades representa um pedaço do caminho do médium, da jornada do médium.
Não precisa ficar envergonhado, não. A gente quer ver todas as cartas, porque é um deck de tarô que a gente já ama. Tem macumba que a gente adora. Foi feito sob orientação de espíritos, que é cereja do bolo, né? Não tem nem o que falar. Isso acho que é uma coisa única, assim. A gente nunca tinha ouvido falar de alguma coisa parecida, né? Então está sendo uma noite assim maravilhosa. Não é nem uma entrevista, é uma aula. Coisas que a pandemia proporcionou, né? Como o Pai Bit falou, sempre tem os inquietos, né? Se reuniram lá online, fizeram estudos, levantamentos, enfim. Uma escreveu o texto, a Sara escreveu o texto, a mãe Cris Mendes fez essas artes bonitas aqui, né? Bem coloridas, né? Ela é professora, né? Então trabalha bastante com a questão da arte plástica. Ficaram cartas bastante vivas mesmo. Aqui o 13, por exemplo, que chegou aqui agora, ele está relacionado à força do seu Exu João Caveira, né? Então, quando a morte aparece, e os textos que fazem esse embasamento, porque eu acho que foi bastante importante trazer essa coisa do texto como uma mensagem da própria entidade, né? Primeiro que, assim, um médium dentro de um terreiro, ele não deixa de ser uma ferramenta oracular. Ele está trabalhando ali como uma ferramenta da espiritualidade, né? O espírito está falando através da boca do médium, então muito ele vai aprender através daquele guia que ele recebe ou daquele guia que ele vai cambonar, que ele vai auxiliar, né? Do guia do dirigente, dos ensinamentos que ele vai ouvir ali durante uma gira, durante um trabalho espiritual, né? Então, eu acho que essa ferramenta do tarô do Terreiro Pai Maneco, ela propiciou muito a aproximação dos médiuns para com as próprias entidades pilares ali da casa, do terreiro do Pai Maneco, né? E que muitas dessas entidades, como eu falei, elas são também muito conhecidas, né? Por todas as vertentes de Umbanda no Brasil todo, né? Algumas um pouco mais específicas, mas sempre carregando aquela força arquetípica, né? Natural, como, por exemplo, o Pai Bit falou ali do que é o Caboclo Acuã, é um caboclo de Ogum. Então, o que um caboclo de Ogum no 4 do Imperador vai trazer para o médium, né? Muitas vezes, esse médium que chega na jornada espiritual ali através da Umbanda e que não tem muitos acessos, ou que tem até aquela coisa do místico, né? Não é essa palavra, mas a gente vê pela cidade, às vezes, tarô, búzios e amarração amorosa, e imediatamente já atrela isso a religiões de matriz africana, né? Fica aquele mistério ali, né? Então, uma das grandes forças do terreiro é justamente desmistificar, tirar as mirongas de Congá, trazer a verdade, né? Trazer a possibilidade do conhecimento. E o Pai Bit direcionou isso de uma maneira muito bacana, junto com o grupo de estudos, né? A fazer com que o médium, no momento que ele tivesse um tarô de arcanos maiores na sua mão, a hora que ele batesse o olho no 13 da morte, ou no 4 do imperador, ele visse ali quem é o 4, o que é o imperador, é o caboclo Acuã, é um caboclo de Ogum, então eu tenho que trazer coragem, eu preciso trazer liderança, preciso trazer movimento, estratégia, presença para a minha vida, preciso, né, trazer essa força yang, direcionamento, enfim, tudo aquilo que a força do imperador dentro do tarô traria, né, e ver o 13, enxergar seu João Caveira aí, e não a morte para um leigo, talvez para um bandista seja muito mais confortável ver ali a presença, né, de um guardião que está a par para ajudar a pessoa a remover seus obstáculos, remover as suas debilidades, despertar ali as suas virtudes de uma maneira mais incisiva, né, como a foice da morte convida sempre, né, que a gente deixe para trás aquilo que não faz mais parte do caminho. Então, esse foi o intuito, né, Pai Bit, do nascimento do tarô do terreiro, né, a pessoa bater o olho realmente ali e já entender a força arquetípica correspondente e se ver nessa jornada do médium, nessa jornada do herói, aplicando isso não só para a sua vida enquanto um médium de Umbanda dentro do terreiro do Pai Maneco, mas também aplicando essas lições para a sua vida. E ela sempre vai contar, né, com um texto ali que foi redigido no sentido de direcionar para que ela desperte
em si essas virtudes todos os dias. A gente sempre incita nos cursos de tarô, né? Quando a gente faz o curso do tarô do Terreiro Pai Maneco, a gente traz carta por carta e sempre incita que a pessoa faça o exercício diário de tirar ali um arcano maior, né, de fazer uma reflexão ali com aquela força arquetípica, com aquela entidade. Ela pode correlacionar com o tarô, né, enfim, qualquer que seja o de Marsella, seja o tarô universal, né, isso propicia também o conhecimento, a busca, né, pela raiz da onde veio ali essa ferramenta oracular. Então, cada um correspondendo aqui a uma força, o 7 do carro também, como o Pai Bit trouxe agora, o seu 7 ponteiras do mar é um caboclo de Ogum, então é uma força bem relacionada a agora que você sabe o teu caminho, vá, sabe que tem o obstáculo e vai com medo mesmo, né, confia em si mesmo, toma as rédeas e caminha. Então isso é bem característico dessa entidade que cuida lá do nosso terreiro, que é o caboclo 7 ponteiras do mar, por exemplo. O 6 está relacionado aqui ao Cigano Voisler e a Mama Rosa. Cigano Voisler é a entidade cigana que trabalhava com o pai Fernando de Ogum, fundador do terreiro do Pai Maneco, junto com Mama Rosa, que é a mãe dele, né, a carta de enamorados, e junto com uma vibração cigana vai mostrar sobre caminhos, sobre escolhas e tudo mais, né. O 5 já falamos aqui, né, o Papa, seu tranca-ruas das almas, né, que é o Exu também guardião lá do terreiro do Pai Maneco, vai falar sobre essa coisa da razão. O sino da igrejinha que faz Belém, Blém, Blom, é o sino do teu coração, do teu íntimo, que você precisa se atrelar e descobrir, né? Aí a Santa Sara, que é o arcano de luz aqui, né, que é o Coringa, como o Pai Bit trouxe, a mãe Cris Mendes, que foi quem desenvolveu as artes aqui, ela conta sempre que ela já tinha finalizado o baralho, ela achou que ela ia fazer isso de uma forma linear, vou fazer primeiro o 0, depois o 1 vai ser tal entidade, o 2 vai ser... Não é dessa forma, ainda mais se tratando, né, de uma mãe de santo, né, com toda a sua sensibilidade, com a sua integração com a espiritualidade e tudo mais. Então ela conta que ela foi muito chamada assim pelos espíritos, desenhava uma coisa, terminava outra e era outra carta, enfim, ela rememora que achava que o seu Exu Caveirinha ia ser o último a sair, né, mas ele é o arcano primeiro, ali é o primeiro passo sempre. E aí ela diz que depois do baralho finalizado, ela ficou ali alguns dias tendo uma inquietação com Santa Sara Kali, né? Com essa padroeira do povo cigano, né? E estava todo mundo nessa mesma vibração aí de Santa Sara, né, Pai Bit? E aí, com essa incomodação, ela acabou entendendo qual que era o recado e disse, eu vou lhe dar a sua carta, minha mãe, e fez ali o arcano de luz, que é Santa Sara Kali, como o Pai Bit falou, ela reforça os aspectos positivos e arrefece os aspectos negativos, né? Então, eu tinha travado nessa carta aqui, agora destravei com a força da Cabocla Jurema, né, que é o 8, correspondente ao arcano da força. A Cabocla Jurema na Umbanda vai falar de uma força feminina que caminha dentro dos seus mistérios, que precisa saber trazer esse equilíbrio de quando soltar a sua onça, ela caminha do lado da sua onça, né? Quando precisa ouvir um pouco mais do seu espírito, da sua consciência, é um equilíbrio entre a força e a manifestação do sutil, a manifestação do leve, da cura, do verde, já que Jurema está sempre ali para nós, no terreiro Pai Maneco, atrelada à força de Oxóssi, né, que é a força do verde, a força da cura, a força das ervas, né. Então, o Caboclo da Cachoeira já tinha mostrado aqui também, o arcano 11 relacionado à justiça, trouxemos um caboclo de Xangô, que trabalhava com o Pai Fernando de Ogum, também é um espírito dirigente do terreiro do Pai Maneco. A Grande Luz já apareceu aqui várias vezes, concepção de tudo, né, ciclo ali que finaliza, Dona Maria Padilha das Almas também. O espelho, arcano 15. O diabo não tem na Umbanda. Quem que a gente ia botar no 15, né? Então, esse espelho veio numa provocação, né? De você olhar o espelho dos opostos ali. Quer falar um pouquinho, Pai Bit, sobre o espelho dos opostos? Também porque tem a mensagem do Exu, né? Aí no espelho, que o Exu não, sabe,
Primeiro que a gente não gosta de vitimismo, não gosta de dizer que o problema, de transferir o problema para o outro. O problema é o outro. Não, olhe primeiro para o seu espelho. Olhe para si, né? Se conheça, conheça suas sombras, conheça seus medos, conheça suas tristezas, suas amarguras, e não faça nenhuma transferência, né? Então, olhe para si, é o espelho mesmo. O diabo é o espelho. Como não Fantástico. temos o diabo e nem Maravilhoso, queremos o diabo na Umbanda, a gente não tem o diabo, não quer o diabo na Umbanda, não quer o inferno na Umbanda. A gente prefere o espelho, para a gente poder se conhecer melhor, se encarar. Vou dar um exemplo aqui do que traz, por exemplo, o texto dentro, né, do livreto, assim. Então, ele diz assim, Arcano 15, o espelho dos opostos. Iluminar nossas sombras, dominar nossos instintos. Manter sob controle nossos demônios não é tarefa fácil. Exige atenção, coragem e comprometimento. Exige autoconhecimento e humildade. Frequentar um terreiro, um centro espírita, uma igreja ou qualquer espaço religioso não nos garante imunidade contra nossas sombras. Todos carregamos aspectos sombrios em nós. É preciso encarar para conhecer e não se esconder. É nesse ponto escuro que mora a vaidade. Esta, alimentada pelo ego, cresce e destrói o trabalho do médium. Pai Fernando dizia que cavalo alisado é cavalo estragado. Essa sua maneira de nos lembrar que não devemos esperar por elogios, reconhecimento ou qualquer coisa que alimente o ego e não ilumine o espírito. A vaidade é a ruína do médium, é o ego tomando o espaço que deveria ser apenas dos espíritos de luz. Dentro ou fora do terreiro, a vaidade é um veneno que entorpece todos os sentidos, embota os olhos e nos impede de enxergar as armadilhas de uma estrada perigosa. Nesse momento, você está sendo chamado para olhar com coragem para o espelho e responder: o que você vê te assusta ou te fascina? Lá dentro dele, a voz que surge é a luz ou é o seu ego te chamando para o escuro? Então, aí ele vai trazer diversas qualidades, atributos no campo material, o que ele quer dizer, no campo sentimental, no campo profissional, intelectual, espiritual, traz algumas perguntas reflexivas, cuidados e a mensagem final da carta. Essa pergunta reflexiva, por exemplo, aqui ela diz: eu te vejo como você é. Você se vê assim? Sou apenas um espelho na encruzilhada onde você chegou para projetar as suas sombras. Não se prenda aos instintos por desejos obsessivos de poder, fama, orgulho e vaidade. Não se escravize. Ao chegar diante do espelho dos opostos, faça sua escolha e siga no caminho que leva à transformação. Saiba que o mal se neutraliza diante do bem. Então, esse foi o nosso chamado inicial ali com o diabo. Eu fico imaginando um médium que acabou de chegar no terreiro, que não tem contato com tarô, nem nada, recebe uma ferramenta dessas, e todos os dias vai ali fazer a sua prática até o momento que ela consegue olhar, de fato, no espelho, né? Porque a jornada do... Deixa eu trazer um adendo aqui também em relação ao espelho, porque nós ensinamos e aprendemos com as entidades... Alô? Estão me ouvindo? Sim. E a gente aprende com a entidade que a gente não deve ter medo de nada, nem medo das sombras, nem medo do escuro, porque a gente acredita, né, que antes da luz se manifestar, havia a escuridão, o nada, o vazio. Entretanto, existia tanta luz dentro desse vazio que ela se manifestou. Então, é justamente você encarando os problemas, lidando com eles de frente, com coragem, e aí um caboclo, uma energia de coragem para ativar essa potência e a pessoa poder encarar essas sombras, esses medos, essas mágoas, esse ódio, né? Neutralizando com a luz que tem que ser manifestada, né? No meio dessa escuridão está a luz também. Então, os espíritos de Umbanda nos ensinam isso, né? A não fugir, não negar e não fugir o negativo, o contrário, as suas trevas, os seus demônios. A gente diz assim, São Jorge, Ogum, para nós, não mata o dragão. Ele faz dele um aliado. Se o São Jorge matar o dragão, ele deixa de ser São Jorge. Acabou o poder e a potência dele. Então, ele tem que aprender a dominar o seu dragão
e a conviver com ele de boa, né? E até, quem sabe, montar no seu dragão e sair meio vida louca aí de vez em quando, porque, né, um dragão bem dominado e não morto tem mais utilidade. Essa é uma analogia que a gente faz e ensina que a luz está em tudo, deixa ela se manifestar. É isso. Então, continuando, para a gente finalizar todos os arcanos, já que vocês querem ver todas as cartas. O pessoal está pedindo aqui. O arcano 12, o pendurado ou o enforcado, né? Ele veio aqui como reflexão. É um ponto de reflexão mesmo, né? Então, veio numa arte super viva, né? A gente tem pés, essas artes todas, elas têm camadas, assim, sabe? Então, foi um processo criativo da mãe Cris Mendes, assim, muito, muito bonito, de tentar trazer todos os contrapontos ali necessários para causar mesmo a reflexão, né? Sempre pensando naquele médium que vai pegar um oráculo pela primeira vez, né? E às vezes até antes mesmo do que um tarô universal, do que um tarô de Marcelo, um tarô mais conhecido, enfim, né? Um tarô mais tradicional. Seu Exu Caveirinha como mago já apareceu aqui, o arcano 1, Dona Maria Padilha também. Então, aqui o arcano 18 está relacionado com a força de Zé Pilintra, né? Então, o Zé Pilintra aqui que conhece o preto e o branco, o claro, o escuro, todas as fases da lua aqui, né? Bem presentes, tá no seu habitat ali, né? Aqui atrás a gente vê um cordão são rosas aqui, porque dentro da Umbanda a gente tem muitos pontos cantados, a gente sabe que Zé Pilintra é uma entidade que está relacionada também, além, né, de acolher as pessoas para com o seu trabalho, o gingado diante da vida, né, o lidar, né, com a vida, a sua entrega dentro das brasilidades que Zé Pilintra representa, né? Ele pode vir do sertão, pode vir do Alagoas, pode vir do Rio de Janeiro, de vários lugares. Ele representa essa força brasileira, mesmo que tem que lidar com tudo, equilibrar vários pratinhos ali ao mesmo tempo. E o que quisemos trazer, assim, além disso, do mistério e de ter que lidar com tudo isso, a questão com o feminino que Zé Pilintra representa, né? Essa proteção, né? Tem pontos que falam, oi Zé, faça tudo o que quiser, mas não maltrate o coração dessa mulher, né? Então, ele traz muito essa coisa com a proteção dos relacionamentos, né? Com o feminino de certa forma, e o seu Zé, assim como a lua misteriosa, ele nunca está 100% à mostra, né? Ele está metade no claro, metade no escuro, metade direita, metade esquerda. Por isso que Zé Pilintra foi escolhido aqui para representar o arcano 18 da Lua. E daí a gente tá bem fora da sequência, porque é um tarô bastante utilizado, eu como taróloga utilizo sempre, todos os dias, porque é um tarô maravilhoso que sempre arremata muito bem, assim, o final das consultas, né, como o conselheiro que pode, né, colaborar no que foi dito, que foi trocado. E aqui o arcano 9 corresponde ao arcano do eremita, né, o velho sábio veio aqui como o próprio preto velho pai maneco, que é o patrono da nossa casa, simplesmente o dono da casa ali, né, do terreiro pai maneco. Ele traz aqui essa alusão à lamparina, né, do eremita que ele traz, uma estrela ali dentro, uma luz ali dentro, e o ponto cantado do preto velho pai maneco ali no nosso terreiro, ele diz, né, ele aponta uma estrela no reino de Iemanjá. Então, não tinha nenhuma entidade, nenhuma força arquetípica ali espiritual da nossa casa melhor para poder traduzir o que é isso, o que é o velho sábio, né, no nosso caminho, né? Às vezes, para nos chamar para caminhar com um pouco mais de paciência, no passinho do preto velho, uma coisa de cada vez, e saber ser guiado por essa própria estrela desse reino de Iemanjá, né? Então, ele é o nosso eremita. O caboclo Acuã é o imperador, como a gente já viu também, e aqui o 10 está relacionado à roda da fortuna, aqui ele está traduzido como seu Ogakayã, que é a entidade que rege a curimba do terreiro, pai maneco, que rege a engoma, como nós chamamos, né? Então, essa força de Ogakayã,
é uma força de Ogum, e aqui a gente trouxe num sentido de trazer ritmo à vida, né? No sentido de fazer a roda da vida girar no terreiro. O que você cantar vai manifestar, né? Se você cantar para Preto Velho, vai vir Preto Velho. Se cantar para Exu, vai vir Exu, e é assim que funciona. Então, a força do seu Ogakayã, ela chama muito isso para que a pessoa entre no princípio do ritmo, entre nesse comando, assim, daquilo que ela direciona para a própria história, né? O canto, o som, o movimento, enfim, tudo isso é muito forte na Umbanda. Então, quando a pessoa olhar para o 10 da Roda da Fortuna, ela pode até entender que a lei das recorrências que ela possa estar vivendo naquele momento que esse arcano se apresenta, está ali de alguma forma, mas o Ogakayã lembra ela que ela tem essa potência de movimentar também essa roda, né, para que a vida continue. O arcano 20 aqui veio com seu Exu do Lodo, né, tem as trombetas aqui em cima e tudo mais, tudo isso que o julgamento quer trazer, né? Da lama nasce lótus, primeiro volta, depois encaminha-se para a grande luz, e é isso, acho que foram todos. Ah, não, tem o 16 aqui, o Caboclo Sete Pedreiras, que é o arcano da torre. Sete Pedreiras também, mais uma vez, numa força de Xangô, de um caboclo de Xangô, né, que fala sobre o abalo das estruturas, da necessidade que a gente tem de se desprender, né, daquilo que precisa ser reconstruído de alguma forma, e Xangô sempre é responsável por trazer os ajustamentos, né. Temos aqui também o 14, relacionado à temperança, vem um caboclo de Oxóssi, que é o caboclo folha verde. Caboclo folha verde é um caboclo super terno, assim, super tranquilo, amoroso, alegre, ele é bem a temperança. Quem já teve a oportunidade de conversar com um caboclo folha verde ou conhecer lá no terreiro do Pai Maneco, sabe que ele traz exatamente essa energia do equilíbrio, bem um pezinho na terra e um pezinho nas águas, né? E o arcano 19 aqui do Sol também foi correlacionado a um caboclo de Oxóssi, aqui agora pelo caboclo Junco Verde, que também é uma entidade dirigente do terreiro do Pai Maneco, trabalhava com o pai Fernando de Ogum, né? Então, seu Junco Verde, o Sol, o texto dele no livreto é maravilhoso, porque ele já abraça o médium e fala: está tudo bem. Olhe para a luz, não tem nada de errado. Só vem para cima, se mostra e se sintoniza, né, com essa vibração positiva, curativa e manifestadora do arcano 19. Agora, acho que foram todos. Foram todos. Agora a gente tem as perguntas mais importantes de todas, que é: como que a gente faz para participar do terreiro do Pai Maneco? Se você mora no Paraná, o próximo, que agora o pessoal liga para a gente direto e fala: me indica um terreiro, me indica o terreiro, e tá, esse é o terreiro. E o segundo ponto, que é onde é que o pessoal consegue comprar esse tarô? O tarô tem dentro o terreiro do Pai Maneco, ele é um complexo bastante grande, assim, né? São 3 salões que acontecem as giras, né? Como eu falei, são 15 giras e giras especiais. A gente tem a loja oficial lá dentro do terreiro, né? Que é chamar Axé Feito, é uma loja que também é colaborativa, ela traz os artesanatos dos próprios médiuns que participam ali do nosso terreiro. Mas o terreiro Pai Maneco está em todas as redes sociais, tem o Instagram do terreiro, tem o Instagram da lojinha do terreiro, então é muito fácil encontrar esse material pelo próprio Instagram ali. Às vezes eles abrem, não sei se chegaram a abrir, né, Pai Bit, a venda do tarô diretamente pelo site, mas de repente pelo canal do Instagram, né, que é Terreiro Pai Maneco. O arroba do terreiro é mais fácil de encontrar. Então, o terreiro do Pai Maneco, para poder ingressar, quer explicar, Pai Bit, como faz para participar do terreiro? Para participar do terreiro, para a pessoa ingressar no terreiro ou ir para... Tá vendo? Primeiro para ir para uma gira, e aí se o pessoal gostou, como é que funciona? Então, o terreiro do Pai Maneco já está situado há 20 anos já? No Santa Cândida, no bairro Santa Cândida, Estrada Nova de Colombo, 5.476, né? Ao lado ali do cemitério de Santa Cândida,
giras de segunda a sábado, né? Tem giras à tarde, são 15 giras por semana, e mais 2, né? A gira dos animais, são 2 ao mês de gira dos animais, e gira de leito, gira de cura também, né? Onde são colocados os leitos, as entidades atendem ali. Também pela mãe Eli, à tarde também, né? Então, mas você consegue ter acesso a todas as informações importantes, e inclusive a história do terreiro, no site, né? O site é um site bem antigo, paimaneco.org.br, né? Esse é o site do terreiro, mas no Instagram, no Facebook, você também tem contato, e eu tenho o telefone direto do terreiro, eu não tenho anotado aqui, mas olhando na página do terreiro, você consegue todas as informações, quando tem a agenda das giras, porque cada dia a gente chama é uma gira de caboclo, é uma gira de preto velho, de Exu, ou uma gira neutra, né? As linhas auxiliares, que daí são ciganos, baianos, boiadeiros, marinheiros, que também atendem as consultas. E chegando lá, a pessoa entra, já pede uma ficha de atendimento e aguarda os chamados. Tem trabalhos de cura no meio, tem atendimento de magia de toco, que são as consultas individuais, e o Pai Maneco diz o seguinte: terreiro de porta fechada, fecha. Terreiro do Pai Maneco está de porta aberta para quem quiser chegar, né? Será muito bem recebido e acolhido. Se quiser fazer parte da Irmandade, do terreiro, aí tem uma pequena etapa ali, participa de 7 giras, faz os módulos de iniciação, são 4 módulos de iniciação, e como a carta 0 ali, começa a sua jornada arcana, sua jornada na espiritualidade. Não banda pés no chão, né? Que, como eu disse no início, é uma construção, um legado deixado pelo pai Fernando, e nós mantemos como ele deixou, mas sempre como ele mesmo disse, e como um bom filho de Ogum, sempre se atualizando, sempre buscando trazer a Umbanda para a atualidade, para esse mundo real, né? A gente está sempre crescendo, sempre evoluindo. E só um adendo também as cartas que têm as rosas, né? As rosas representam as constelações de rosas que nós temos na Umbanda, e de Marias. São muitas Marias e muitas rosas. Rosa caveira, rosa isso, rosa aquilo. Maria, então, saravá todas elas, representado aqui hoje pela Mãe Raiz. E eu agradeço muito. Vou devolver a palavra para o mestre Marcelo, que ele deve ter alguma pergunta. A gente está quase chegando no final desse programa. Na verdade, isso nem foi um programa, né? Isso foi uma aula. Queria agradecer de coração e vou chamar a galera. Robson Belli, suas considerações. Muito interessante o baralho, muito interessante o trabalho já histórico aí, né? Não é algo novo, começou agora. O tarô é novo, relativamente, mas um trabalho muito interessante, realmente. E quando eu estiver aí no Brasil, eu vou querer dar uma olhada de perto nesse baralho, hein, Marcelo? Pode deixar. André Correia, suas considerações. Eu achei incrível. O trabalho da casa parece ser fantástico. A próxima ida ao Paraná, com certeza eu quero conhecer de perto. Cara, 15 giras numa semana é trabalho pra caramba. É uma casa que, pelo visto, tem um compromisso social enorme e que merece todo o reconhecimento, todo o crédito pelo trabalho histórico que vem realizando. O tarô, não preciso nem falar, eu sou fãzaço de tarô, a arte é lindíssima. Depois a gente vai conversar, eu quero também. E teve uma frase que o Pai Bit falou: não importa se é orixá ou se é santo, o importante é o arquétipo, é a força que aquele espírito traz, e isso me marcou de uma forma incrível. Então, assim, o quão abrangente, o quão acolhedor essa frase é por si, já para mim representa a força
do acolhimento dessa casa. Então, fico feliz pra caramba de ter participado e conhecido vocês hoje. Obrigadão. Muito obrigado. Mãe Raíssa, suas considerações finais. E também como é que a gente pode te achar, né? Você tem uma loja, tem cantora, tem uma série de coisas. Fala um pouquinho mais. Tudo. Então, no Instagram, @raissarrada, né? Estou à disposição. Trabalho hoje como taróloga, terapeuta, estou com reiki também, a magia musical, né, Pai Vit, que a gente tanto se beneficia dela ali na Umbanda, também vem para fora, desde música curativa até o rock and roll, né? Então, é @raissarrada, me encontra facinho lá. Agradeço a oportunidade, a nossa troca. Pai Vit de Ogum, suas considerações finais. Bom, mais uma vez agradecer a espiritualidade, a Mystic Fair, né, onde a gente se encontrou, onde eu consegui comprar o teu livro e receber uma dedicatória, né, os 231 portais da iniciação. Estou estudando, estou praticando as meditações, está sendo uma ferramenta incrível para mim. E agradecer tudo isso, agradecer essa oportunidade, abençoar o teu trabalho, né, abençoar a todos vocês com muito axé, axé sem fim e sem fronteiras, né? E que maravilha vocês estarem, né, produzindo conhecimento e oportunidade para as pessoas poderem, né, entender um pouquinho mais dessa magia toda que é a vida. Parabéns. Muito Gente, obrigado. eu estou apaixonado. Foi uma aula hoje, foi uma grande noite. E já deixo avisado, em Curitiba, se o pessoal do Mayhem ou que visita aqui, Pai Maneco agora é a sede. Para o pessoal se reunir, porque toda semana a gente perguntando onde é que tem terreiro. Queria que tivesse um desses em cada capital, viu? Ia ser uma coisa maravilhosa. Vocês estão de parabéns, o trabalho de vocês é fantástico, maravilhoso. E para você que chegou até aqui, assina o canal, porque se você gosta de Umbanda e gosta de tarô, a gente tem pelo menos umas 50, 60 entrevistas de Umbanda e umas 50, 60 entrevistas de tarôs. Inclusive, a gente tenta entrevistar todos os autores de decks nacionais, a gente gosta de divulgar esse trabalho. E se você está assistindo a gente, você vai amar esse canal. Muito agradecido. Brigadão, Pai Vit, Raíssa, Robson, André e vocês que ficaram com a gente até agora. E a gente se vê aí no próximo Boteco dos Illuminati. Axé, queridos. Até.